Nessa segunda unidade sobre produção associada, você vai aprender como elaborar programas e ações voltados ao desenvolvimento de produtos associados ao turismo. A unidade começa com uma videoaula recordando o que é produção associada e apresentando os passos para o desenvolvimento e integração de atividades turísticas com esse foco. A segunda videoaula aprofunda as etapas para o planejamento dessas atividades. É um passo a passo mesmo, bem detalhado. A unidade segue com um quiz e a leitura obrigatória do Manual de Desenvolvimento e Integração de Atividades Turísticas. Para fechar, um conteúdo interativo com exemplos de produção associada para ilustrar tudo que você viu. Olá! Nessa videoaula iremos aprofundar os conhecimentos sobre produção associada já vistos anteriormente. Além disso, apresentaremos novos conteúdos que irão lhe mostrar como desenvolver ou integrar as atividades turísticas na produção associada. Nesse vídeo, vamos ver o que é a produção associada, a importância do agente local, quais são os passos para o desenvolvimento e a integração de atividades turísticas com foco na produção associada. Relembrando, entende-se por produção associada ao turismo qualquer produção que detenha atributos naturais e ou culturais de uma determinada localidade ou região, e que por isso seja capaz de agregar valor ao produto turístico. Por exemplo, um artesanato local, uma comida típica ou uma manifestação cultural. A produção associada tem como objetivo de incrementar a competitividade tanto do produto em si, sendo esse um produto artesanal, industrial ou agropecuário, quanto do destino turístico. Os produtos da produção associada acabam se tornando um diferencial no turismo, deixando o destino único. Por exemplo, você se hospeda numa pousada em que os produtos como shampoo, condicionador e sabonete são fabricados pela população local, com ingredientes da região. Com certeza, isso torna a experiência turística mais rica e gratificante. O turista atual está em busca de experiências nos destinos. A produção associada ajuda a proporcionar o encontro do turista com a comunidade, através da diversidade cultural local. Mas, para que isso ocorra, o turismo deve ser planejado de uma forma que envolva todas as atividades do setor, buscando a formação de redes entre as empresas e empreendedores, além da participação ativa dos moradores locais. O agente local é o profissional que atua direta ou indiretamente nas atividades turísticas e que se envolve no planejamento turístico da localidade. Os agentes locais podem ser guias, gestores municipais, gestores de turismo, empresários, empreendedores, entre outros. Para auxiliar os agentes locais a criar ou organizar o turismo com foco na produção associada, o Ministério do Turismo, em parceria com o SEBRAE, construiu um rico material. Nele se encontram as etapas e passos que o agente deve realizar para implantar as atividades de produção associada. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses passos? O método se divide em 3 grandes etapas. Na etapa 1, são coletadas informações sobre a localidade, como seu potencial turístico, como se dá a formação e organização de equipes multidisciplinares e identificação dos parceiros institucionais, e de como o agente deve buscar o envolvimento dos empreendedores e da comunidade. A etapa 2 é chamada Agregando Valor. Nela se busca que o agente realize as seguintes atividades: encontro com o empreendedor, organização das atividades turísticas, produção do catálogo de informações de atividades turísticas com foco na produção associada. Na etapa 3, o foco é a apresentação do catálogo e acompanhamento das atividades para a comunidade. Para isso, busca-se o encontro de apresentação do catálogo de atividades para a comunidade e o acompanhamento constante das atividades. Essas são as etapas e as fases para o desenvolvimento e a integração de atividades turísticas com foco na produção associada. A primeira etapa representa as informações sobre a localidade.
Na fase 1 desta etapa se levanta o potencial turístico. Na fase 2, há a formação e organização de equipes multidisciplinares e identificação dos parceiros institucionais. E na fase 3, o envolvimento dos empreendedores através do encontro com a comunidade. Na etapa 2, chamada Agregando Valor, temos a fase 1, o encontro com o empreendedor. A fase 2, organização das atividades turísticas. E termina com a fase 3, produção do catálogo de informações. Na última etapa, em que se apresenta o catálogo criado com as informações coletadas nas etapas anteriores, temos duas fases. Na primeira, deve ser realizado um encontro de apresentação do catálogo de atividades para a comunidade. E na segunda fase, se acompanha as atividades selecionadas para o catálogo. Na próxima videoaula, veremos com mais detalhes como aplicar as 3 etapas para o desenvolvimento e a integração de atividades turísticas com foco na produção associada. Nesse vídeo, você aprendeu que a produção associada é capaz de agregar valor ao produto turístico, o papel do agente local e as etapas para o desenvolvimento e a integração de atividades turísticas com foco na produção associada. Até a próxima!